coisa querida! Professora Adriane Falti passando para corrigir agora questões queridas do tópico de princípios fundamentais da sua banca, da banca FCC. Vem comigo então aqui para o slide, olha o que diz ali a nossa primeira questão. Dentre os fundamentos e características da República Brasileira está a letra A, separação de poderes entre legislativo, executivo e judiciário, sendo este hierarquicamente superior aos demais. Primeira coisa que eu preciso revisar com você é o que são os princípios fundamentais. Aí você que já estuda, aí todo malandro, fala assim, professora, princípio fundamental é societiva plu, os objetivos, os princípios nas relações internacionais, e você tá certo, mas cuidado, princípio fundamental não é só isso, tá? Princípio fundamental é tudo aquilo que a gente encontra do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. E eu vou esquematizar aqui com você para você não errar mais isso aqui, hein? Olha lá. Quando a gente fala, então, em princípios... Vou até puxar para cá, assim, ó, para ficar melhor. Para a letra ficar mais bonita. Isso. Quando a gente fala em princípios fundamentais, eu tenho que fazer essa divisão aqui, ó. Primeiro princípio fundamental é o princípio federativo. O princípio federativo é ele quem vai definir, vou colocar aqui, isso, princípio federativo. É ele quem vai definir a nossa forma de Estado. Forma de Estado. Senhora, como é que eu sei que ele é princípio fundamental? Porque tá lá. A República Federativa do Brasil, a União Indissolúvel, blá, 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 blá. Então, o princípio federativo é a nossa forma de Estado, o primeiro princípio fundamental aqui. Segundo princípio fundamental é o princípio republicano. Então, a República é um princípio fundamental, princípio republicano. E é ele que define a nossa forma de governo. Então, a República Federativa do Brasil, né? Eu tenho ainda um terceiro princípio fundamental, que é o princípio democrático. Veja que o princípio democrático, ele está ali no caput do artigo 1º, quando ele diz assim, ó, a República Federativa do Brasil é a união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito. Quando a Constituição fala que o Brasil é um Estado democrático de direito, está dizendo assim, o Brasil se caracteriza por ser uma democracia. Então, o Estado democrático de direito é aquele Estado que encontra limites na lei. Isso pode cair na sua prova TTEA para tudo. O que é um Estado democrático de direito? Primeiro, Estado de direito. Estado de direito é aquele Estado limitado a uma norma. Então, por exemplo, a Constituição ela serve para quê? Para limitar o Estado. Para dizer, Estado... Você, na hora de for processar as pessoas, tem garantia ampla defesa, contraditório, nada de sair invadindo a propriedade dos outros, nada de sair confiscando bens, você segura a sua onda. Você tem garantia liberdade de locomoção, reunião, associação, garantir direito à vida, Eu tenho uma norma, que é a Constituição, que funciona como uma lei suprema, que diz, Estado, segura a onda. Então, Estado de direito é aquele Estado que encontra limites nos direitos e garantias fundamentais. Ele é democrático de direito quando esse Estado permite a participação do povo na formação da vontade dessas limitações. Então, para dizer o que deve ou não limitar o Estado, o povo participa dessa formação de vontade. Quando eu tenho o povo participando, eu tenho um Estado democrático de direito. Então, o Brasil é um Estado democrático de direito, porque a nossa Constituição, ela foi feita a partir da manifestação da vontade popular, ok? Então, o princípio democrático é, sim, um princípio fundamental, e é ele quem define o nosso regime político. Professora, e o presidencialismo, hein? O presidencialismo não é princípio fundamental. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo, Teté? Presta atenção aqui, hein? Ó,
O presidencialismo não é princípio fundamental. O presidencialismo é o nosso sistema de governo, mas não é princípio fundamental. Por que não é? Porque não está aqui no artigo 1º ou 4º. Você vai encontrar disposições sobre o presidencialismo lá na parte de poder executivo. Então, do artigo 1º ao 4º da Constituição, nada fala a respeito de presidencialismo, por isso aqui, tecnicamente, não se classifica como sendo um princípio fundamental. Então, o princípio federativo, republicano, democrático. Eu tenho ainda o princípio da separação dos poderes. Separação dos poderes. E quando eu falo em separação dos poderes, eu estou falando em quais poderes? No poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. E o Ministério Público? Ministério Público não é poder. Ministério Público é função essencial à justiça, não integra os poderes. Aliás, vamos um pouquinho mais. Lembra que o poder do Estado, ele é uno e indivisível. Professora, você tá louca? O que você andou tomando aí? Você acabou de falar que nós temos 3 poderes e você está me dizendo que eles não podem ser divididos? Calma lá. O poder do Estado, o poder estatal, esse poder megazord aí, ele é uma coisa só. O que eu reparto dentro de um Estado são as suas funções. Então, por exemplo, quer ver que você sabe, você só não sabe o que você sabe. O Estado, ele tem como função representar, você tem uma função de representação do Estado, você tem uma função de governar, função governativa, existe a função administrativa, existe a função de legislar e existe a função ainda de julgar conflitos de interesses. Essas 5 grandes funções estatais, elas pertencem a uma coisa só, que é o Estado. Só que imagine eu ter um único órgão, uma única instituição para fazer tudo isso aqui. Dá zebra, dá zebra. Porque você imagina uma única pessoa, uma única autoridade, governando, administrando, legislando, julgando. Dá bom isso aí ou não? O que você acha? Claro que não. A gente, quem governa, julga. Você tá maluco? O cara vai fazer o que ele quiser, ou não é? Vai abusar desse poder. Por isso que a gente precisa separar essas funções em estruturas que a gente chama de poderes. Então, a separação dos poderes nada mais é do que essa divisão das funções estatais dentro de órgãos determinados, executivo, legislativo, judiciário. Então, a gente pegou a função de representação, de governar e administrar, deu para um negócio chamado executivo. A função de legislar, a gente deu para um negócio chamado legislativo, e a função de julgar conflitos, a gente deu para um negócio chamado poder judiciário. Você entendeu? Então, o poder do Estado, ele é uno e indivisível. O que nós separamos, que chamamos de poderes, são as funções deste Estado. Ok? Muito bem. Lembrando que, logicamente, não há hierarquia entre eles. Eles são independentes e harmônicos entre si. Então, às vezes não tão harmônicos como deveriam, né? Dependentes e harmônicos. Esse independente significa que um poder não manda no outro poder, ou seja, não há hierarquia entre eles. E ainda que eles devem se conversar, que deve existir uma harmonia entre eles. Essa harmonia é o que nós chamamos de sistema de freios e contrapesos. O que é o sistema de freios e contrapesos? Também chamado de checks and balances. Rasgando todo o inglês hoje. Checks and balances. O que é esse sistema de freios e contrapesos? É um sistema de controle recíproco entre os poderes. Então, quer ver que você sabe? O presidente da República é ele que representa o país Brasil, sim ou não? Sim, é ele que toma decisões políticas internas, sim. Tanto que é o presidente que pode, por exemplo, declarar guerra. Caramba, ele pode declarar guerra? Pode. Só que para ele poder fazer isso, ele tem que ter autorização do
Congresso Nacional. Quando eu tenho uma atribuição dada ao presidente, mas que depende do controle de outro poder, isso é sistema de freios e contrapeso. É para impedir que o poder, ainda que ele seja independente, ele possa abusar do seu próprio poder. Então, o legislativo pode fazer as leis. Isso é importante? Meu Deus do céu! É só o que pode te obrigar a fazer alguma coisa, não é? Então, o legislativo, na minha opinião, o que é o mais importante dos poderes aqui, é ele quem vai te dar direitos e obrigações. É bem importantão, não é? A gente às vezes não dá tanto valor como deveria, mas é talvez, na minha opinião, o mais importante de todos. Aí eles vão lá fazer uma lei, só que essa lei, para ser aprovada, depende do quê? Sanção ou veto do presidente da República. Ainda, se essa lei for aprovada e ela for inconstitucional, eu tenho o poder judiciário podendo fazer o controle aqui de constitucionalidade dessa lei. Isso tudo é o que nós chamamos de sistema de freios e contrapesos. Vai nomear um ministro do STF, quem escolhe e nomeia? Presidente da República, mas ele não faz isso sozinho, ele depende da sabatina da aprovação da indicação do nome pelo Senado Federal, que é do Poder Legislativo. Você entendeu? Então, todos os poderes, eles têm alguma coisa que pode fiscalizar, que pode controlar o seu exercício. Ah, professora, mas o judiciário não tem. Claro que tem, claro que tem. Vamos imaginar, por exemplo, que um ministro do STF, como tem se falado aí, né, o tempo inteiro sobre isso, o ministro do STF cometa um crime de responsabilidade, abuse das suas prerrogativas. Nesse caso, é possível impeachment de um ministro do STF. Quem vai julgar o impeachment de um ministro do STF? O Senado Federal, você entendeu? Então, eu tenho o presidente que coloca eles lá, após a aprovação do nome pelo Senado, e é o Senado, inclusive, que pode retirá-los através de impeachment. Então, existe controle para todos os poderes. Esse é o sistema de independência e harmonia entre eles, ok? Isso é princípio fundamental. 5 aqui, ó. Qual é o nosso próximo princípio fundamental? O próximo princípio fundamental aqui são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Aqui sim, Teté, ó, o Soci Diva Plu. Soci Diva Plu. Então, ó, não adianta só saber Soci Diva Plu, hein? Soci Diva Plu, Saci Fufu, né? Só decorou Soci Diva Plu. Tem que saber o que significa. O que são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, tá? Eu tenho ainda o 6º grupo aqui. Isso é uma divisão minha, tá? Pra gente, que eu acho que fica fácil de aprender assim. Eu tenho os objetivos da República Federativa do Brasil e eu tenho ainda os princípios nas relações internacionais. Tudo isso aqui é princípio fundamental. Então, objetivo, tem a mnemônica da Gretchen, né? Conhece a mnemônica da Gretchen? Conga erra pró. Professora, o que tem a ver Conga erra pró? Pelo amor de Deus, hein, Juninho? Tem 20 anos completado ontem, né? Conga erra pró, pra quem não lembra, Conga lembra a Gretchen. Não lembra a Gretchen? Conga lá, Conga. Conga, 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 lembra a Gretchen, ela vai Conga erra pró, não erra mais, né? Conga erra pró é o objetivo é ser a Gretchen, né? Deus do livre, né? Já foi essa fase aí, né? Conga erra pró, objetivos da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais, promover de todos, sem gestão, é aquilo que a gente quer alcançar. Esses são os nossos objetivos. Por isso a diferença entre fundamento e objetivo. Fundamento é base, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, pluralismo, ou seja, é base, é alicerce. Objetivo é onde a gente quer chegar. Então, quando eu falo assim, ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária, não é um fundamento, porque não é uma coisa já consolidada, é o que a gente quer alcançar. A gente quer construir uma sociedade, a gente quer garantir o desenvolvimento. Por isso que os objetivos, eles começam com verbos, mas não vai só nessa onda, o objetivo é verbo e tal. O
Porque às vezes a banca é substantivo verbo, daí você só gravou o verbo, daí você vai errar. Você tem que pensar. Sociediva plu, fundamento. Os objetivos, os verbos, que são coisas que a gente quer alcançar aqui. E os princípios nas relações internacionais? Quando mexe com coisa de gringo. Vê, concessão de asilo político. O asilo político tem coisa a ver com gringo. Gringo que tá aqui, que fica na condição de asilado. Prevalência dos direitos humanos. Opa, falou em direitos humanos, já pensa o quê? Em Tratado Internacional de Direitos Humanos? Quando a gente fala em independência nacional, tô falando, ó, mundão, somos independentes. Autodeterminação dos povos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Ou seja, eu tô falando de coisas que têm a ver com esse mundo internacional. Tudo isso aqui é princípio fundamental. E para gravar o das relações internacionais tem a mnemônica do Conde. Vocês conhecem o do Conde? Eu gosto do Conde. Conde preso, não reina, coopera igual. Tem gente que gosta de gravar no braço, né? Eu gosto de uma mnemônicazinha. Às vezes tem umas que ajudam, tem umas que não, mas né? Vai que Deus o livre aqui. Tá? Posso só um pouquinho mais? Posso, né? Desses princípios fundamentais, qual é cláusula pétrea? Qual é aquele princípio que não pode ser abolido da nossa Constituição? Vamos lá? Então, eu tenho aqui, ó, o princípio federativo, que é cláusula pétrea. Lembra que a forma de governo republicana não é uma cláusula pétrea expressa. Você não vai encontrar no artigo 60, parágrafo 4º, falando de república. Então, não é uma cláusula pétrea expressa, ainda que haja doutrina se referindo a ela como cláusula pétrea implícita, mas expressa, estando escrita ali na Constituição, não é considerada. O princípio democrático a gente pode pensar enquanto cláusula pétrea, porque o voto direto, secreto, universal e periódico, ele é, sim, cláusula pétrea. Tá? Então, a gente pode pensar que a democracia, uma vez que o voto popular, ele é uma expressão da democracia, é também aqui uma cláusula pétrea. Ok? A separação dos poderes também é cláusula pétrea. Então, vou colocar aqui cláusula pétrea por conta do voto. Ok? Essas são aqui cláusulas pétreas que você encontra no grupo dos princípios fundamentais. Então, lembra que forma de governo republicana, sistema de governo não são cláusulas pétreas. Forma de governo republicana é princípio fundamental, mas o nosso sistema, que é o presidencialismo, não é princípio fundamental. Ok? Se quiser bater aquele print maroto desse quadrinho aqui, ó, porque você ainda não tem, vale a pena. Tá. Agora vamos ali, ó. A separação dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário, sendo este hierarquicamente superior aos demais. Separação dos poderes é um princípio, né? Mas ele não existe essa hierarquia entre eles. B, forma federativa, organizada em entes federados independentes e autônomos, entre os quais inexiste hierarquia, mas sim repartição de competências. É exatamente isso. Então, lembra que o que caracteriza uma federação é o quê? A existência. Então, para eu poder ter uma federação, eu preciso de pelo menos 2 poderes, 2 estruturas de poder político que sejam autônomas. Então, no nosso estado, eu tenho um negócio chamado República Federativa do Brasil, que é o nome do país Brasil. Então, como que é o nome do seu país? República Federativa do Brasil. Essa República Federativa do Brasil, ela é a união, junção indissolúvel de entes federados. Quais são esses entes? Eu tenho um ente chamado União. Dentro desse ente União tem um negócio chamado Estados, e ainda dentro dos Estados tem um negócio chamado município, e ainda tem um negócio diferentão lá chamado Distrito Federal. Logo, quando eu tenho mais de um poder político dividido em um mesmo território, eu chamo isso de federação. Quando eu tenho um único poder político, eu chamo isso de Estado unitário. Então, a nossa forma de Estado ela é de uma federação,
porque ela conta com mais de um poder político, eu tenho pelo menos uma União e pelo menos um Estado, e esses entes possuem autonomia política. Lembra que não é soberania. Soberania é um atributo do Estado Federal Brasileiro. Então, quem que é soberano? Só a República Federativa do Brasil. União, Estado, Distrito Federal, municípios possuem autonomia política. Ok? Muito bem. Separação de poderes como diretriz para o Legislativo, Executivo e Judiciário, embora esse tenha poderes para legislar, sempre que houver lacunas na legislação. Negativo, o Judiciário ele não tem poderes para legislar. Talvez ele queira ter feito assim uma confusão com a ideia de mandado de injunção, mas não é atribuição do Poder Judiciário legislar, né? Forma democrática, o que dispensa garantia às liberdades individuais e de expressão de pensamento, tampouco para a organização político-administrativa. Está dizendo que a forma, uma das características é a forma democrática, a gente viu que sim. O que dispensa garantia às liberdades individuais? Ao contrário, né? Elas dependem necessariamente dessa participação democrática. Então, não é porque tem a democracia, daí então a gente não precisa de liberdades individuais, nem nada disso. Erradíssima. Forma parlamentarista democrática, em que o legislativo interfere diretamente na condução da administração da República. Negativo, né? Quanto ao nosso sistema de governo, nós adotamos o presidencialismo e não o parlamentarismo. Inclusive, a gente viu que não é princípio fundamental e que no presidencialismo, diferente no parlamentarismo, não há essa interferência direta no sentido de dependência aqui do executivo e do legislativo, tá? Então, por isso que a única que sobra como certa mesmo é a letra B. Veja uma questãozinha da PM aqui, mas bem completa. Vamos lá? Em relação ao texto expresso da Constituição da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana consiste em, aí vem lá, direito individual, direito e garantia fundamental, fundamento, objetivo, princípio nas relações internacionais. E a dignidade, ela está lá no sociedivaplu, ou seja, ela é um fundamento da República Federativa do Brasil, gabarito letra C. Aliás, se você precisa, para a FCC, tá? Ela pode aprofundar um pouquinho os conceitos, como a gente viu nessa primeira questão, mas ela pode só pegar e ficar te confundindo aqui, ó. Então, essa tabelinha daquilo que é fundamento, daquilo que é objetivo, daquilo que é princípio nas relações internacionais, isso aqui tem que estar no seu coração, tem que estar gravado no coração, que isso aqui é bem importante. Então, dignidade é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Gabarito letra C, segue. Sobre as normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, considere. 1. A cidadania e a dignidade da pessoa humana são princípios que regem a República em suas relações internacionais. Negativo. Cidadania e dignidade da pessoa humana são fundamentos. São fundamentos. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político são fundamentos da República. E aqui sim. Então, sociedivaplu. Só chama sua atenção aqui, ó, para não confundir pluralismo político com pluripartidarismo. Como é que é isso aqui? Vamos anotar aqui, ó. Qual a diferença entre pluralismo político e pluripartidarismo? Tia vai desenhar para você não errar nunca mais, hein? Ó. Peraí, você viu que o desenho não é meu forte, né? Tá. Isso aqui, ó, é o mundo do pluralismo. Quando a gente fala em pluralismo político, eu estou falando na diversidade de ideias, opiniões, valores, crenças, cultura. Então, veja só, nós vivemos em uma sociedade plural, uma sociedade cheia de diversidade. Então, eu tenho lá o meu jeitão de falar, não é o meu sotaque, que vocês tiram sarro aí. Tem sotaques no Brasil inteiro, um diferente do outro. A gente tem culturas, tradições,
culinárias diferentes, a gente pensa diferente a respeito de diversos temas. E, aliás, é essa super diversidade que forma a cultura brasileira. É aquilo que dá a nossa identidade enquanto povo brasileiro, a nossa própria diversidade. Dentro dessa diversidade, nós podemos ter diversidade de opiniões políticas. Sim ou não? O que mais tem, né? Aquela briga no grupinho da família, né? Quem nunca bateu a boquinha no grupo da família, né? Que atire a primeira pedra. Época de eleição, então é um clássico, né? Povo se matando. É quase um momento bíblico. É filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos se levantando contra irmãos. É uma loucura. Quando eu tenho essa diversidade política, que, se não baixar o nível, né, ela é saudável, claro. Você imaginou você conviver com pessoas que pensam só igual você? Que coisa chata, que coisa desanimada, né? A gente precisa, sim, de uma oposição para ficar o negócio mais divertido. Tem que ter essa oposição, é importante. Quando eu tenho essas divergências, isso se manifesta através de opiniões políticas, isso pode se transformar em partidos políticos. Quando esses partidos políticos, então, passam a defender essas diferentes ideologias, e eu tenho, então, 3 ou mais partidos, é isso que nós chamamos de pluripartidarismo. Então, o pluripartidarismo é essa diversidade de partidos políticos, que a gente pode considerar como sendo uma expressão do pluralismo político. Cuidado, na tua prova vai dizer assim, ó, que é princípio fundamental o pluripartidarismo. O pluripartidarismo, ele está dentro do pluralismo, mas não é a mesma coisa. Veja que o pluralismo é muito mais amplo. O pluripartidarismo é uma expressão, um pedacinho ali do pluralismo político. Então, o que é fundamento? Esse mais amplo que é o pluralismo, tá? Muito bonito. 3. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, é o objetivo fundamental da República. É sim, Conga, erra, pró. Certíssima. A defesa da paz e a não intervenção são fundamentos da República. Defesa da paz, não intervenção, são princípios nas relações internacionais. Então, por isso, essa é errada. Então, o que ficou certo? A 2 e a 3 apenas está correto. Então, é a letra E. Gabarito E. A solução pacífica dos conflitos constitui... Falou em solução pacífica dos conflitos, estou falando de treta internacional. É tipo assim, como que a gente vai resolver nossas brigas no mundo internacional? Na guerra? Declarando guerra, saindo aí no fight, no braço? Não. O Brasil é um país do amor, meu amor. A Constituição, ela fala assim, ei, se der confusão, vamos sentar e vamos conversar. Relaxa, joga os ombrinhos para trás, senta aqui catinho e me conta o que está te afligindo. Vamos tentar resolver as coisas na base da diplomacia. Por isso que é princípio nas relações internacionais a solução pacífica dos conflitos. Na prova, às vezes, aparece assim, ó, solução bélica dos conflitos. Bélico quer dizer de arma, armado. Não. A gente resolve aqui, ó, no gogó, é na conversa. Professor, então se a gente soluciona só de forma pacífica, a gente nunca vai declarar guerra? Não é bem assim. Porque a gente é da paz e do amor, mas a gente não é trouxa. Tem coisas diferentes. Uma coisa é ser da paz e do amor, ser aquela pessoa, outra coisa é ser trouxa. A gente não é trouxa, não. A gente é assim, vamos tentar resolver na conversa? Senta aqui, me conta, vamos resolver. Não tem como, vamos aí te invadir. Aí o bagulho fica louco, a gente não é tonto, não. Invadiu, vai ter guerra, nós vamos pro estouro, vai ter canhão, vai ter o que tiver que ter. Por quê? Porque o Brasil tem a sua independência e ele tem a sua soberania para defender.
Então, outra coisa. Eu já vi inúmeras questões falando exatamente isso, que é princípio a solução pacífica dos conflitos, por isso é vedado a declaração de guerra. Outra coisa. A gente é da paz e do amor, mas a gente não é o quê? A gente não é trouxa, a gente não é idiota. Então, solução pacífica dos conflitos é o quê? Princípio nas relações internacionais. Objetivo dos partidos, meu Deus do céu, nada a ver. Segundo a disposição expressa da Constituição da República, a República Federativa do Brasil é formada: a. Pelas unidades federativas articuladas dos poderes executivo, legislativo e judiciário e constitui-se em Estado unitário confederado. Miserável. É Estado federativo. O que é um Estado unitário? Lembra? Estado unitário é aquele que tem um único poder político. Então, quando a gente falou ali em formas de Estado, ó, formas de Estado. Quais são as formas de Estado existentes? Eu tenho o Estado unitário, e eu tenho a federação. Aliás, tudo isso que eu estou falando serve lá para a parte de organização do Estado. Estado unitário é aquele país que detém um poder político que exerce aqui seu poderio sobre todo o território. Então, por exemplo, países pequenininhos, com uma extensão territorial pequena, são estados unitários. Se pegar aqui o Paraguai, aqui do lado, é um estado unitário. Por quê? Pequenininho, né? Um único poder político resolve tudo. Agora, olha para o Brasil o tamanho. Imagine que a gente fosse governado só pela União. Ia ser meio complicado, né? A União poder controlar todo mundo. É difícil. Por isso, há uma repartição, uma distribuição de poderes políticos. É exatamente por conta dessa extensão territorial e da dificuldade de gestão é que há a criação de estados. E o Brasil ainda vem com a novidade do tal dos municípios. Então, o Estado federado, uma federação, é aquele que detém, então, mais de um poder político. Aliás, para existir uma federação, bastam dois poderes políticos. Basta um negócio chamado União e basta um negócio chamado Estado. Não precisa de União, Estados e municípios, como nós temos. E ainda Distrito Federal. Não. Basta União e Estado que eu tenha uma federação. Mas o Brasil é criatividade, né? O Brasil é criatividade pura, por isso a gente tem até os municípios. Então não é Estado unitário e muito menos confederado, né? O que é uma confederação? Confederação é uma união de países soberanos. Então, quando eu tenho uma junção de vários países soberanos, estados, países soberanos, que se unem por algum interesse, eu tenho uma confederação. O Brasil não tem entes soberanos que se unem. A gente tem entes autônomos. Por isso que União, Estados, municípios, eles têm autonomia e não soberania, tá? B. Pela integração coordenada entre União, Estados e municípios e constitui-se Estado democrático descentralizado. Não, Estado democrático de direito. Pelo conjunto reunido de distritos, municípios, estados e regiões, e constitui-se em Estado democrático parlamentar. Meu Deus do céu, eu tenho União, municípios, estados, regiões aqui não, e constitui-se em Estado democrático de direito. Professora, mas a gente não tem distrito? Não tem regiões? Tem. Mas esses distritos, essas regiões, são divisões administrativas e não políticas. Veja que entes federados, entes políticos, eu tenho União, Estados, Distrito Federal e municípios apenas, e já é bastante coisa, que são entes que possuem autonomia política, que é a capacidade de auto-organização, auto-administração, auto-legislação, autogoverno. Agora, distritos, regiões, não têm autonomia, tá? Pela instituição permanente dos entes federais, municipais e estaduais e constitui-se em Estado democrático jurisdicional. Meu Deus, de direito.
pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal e constitui-se em Estado democrático de direito. É isso mesmo. Lembra que, inclusive, o que caracteriza uma federação é essa junção indissolúvel. O que é isso? Não dá para separar. Não existe aqui direito de secessão, que essa seria a possibilidade de se retirar do país Brasil. Então, por exemplo, aquela conversa fiada aí, né? Alô, pessoal do Sul! Tchê! Alô, Tchê Bagual! Né? Lá no Sul, tô aqui no Sul, né? Aqui no Sul sempre rolou um papinho, uma conversada de declarar a independência dos estados do Sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul virar um país. Inclusive falavam que dava para fazer isso através de plebiscito. Não dá, não dá. Só se a gente declarar guerra, imagina. As ideias, né? As ideias. O que nós vamos fazer aqui, os três? Frio, Aí nós queremos passar, sei lá, um verão no Nordeste, ver umas praias bonitas, sabe? Comer umas comidas boas lá e tal. Tem que fazer viagem internacional. As ideias do povo, nada a ver, tchê. Pare com isso, né? Conversa fiada. Não pode, não pode. Então, se tiver que fazer um negócio desse, tem que declarar guerra, tem que ir pro estouro, não pode. Dentro da nossa Constituição, não há o direito de secessão. O que existe é, dentro, internamente, a gente reorganizar o nosso Estado, criando novos estados, fundindo estados, incorporando estados. Dá para fazer isso com o município, mas sair do país Brasil não dá não, tá? Então, por isso, nosso gabarito ficou a letra E. Fico por aqui nesse bloco, até o próximo. Tchau, tchau. Olá, coisa querida! Seguimos aqui com questões da banca FCC para sua prova ainda de princípios fundamentais para a gente fixar esse conteúdo de vez aí na sua cabecinha. Vem comigo para os slides. Segundo o artigo 4º da Constituição Federal Brasileira, a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais por diversos princípios, não sendo um desses princípios a. Então, o que não é princípio nas relações internacionais? Ou seja, não está lá no artigo 4º da Constituição. Então, primeiro, garantia do desenvolvimento nacional. Já é essa. Garantia do desenvolvimento nacional é um objetivo, Por isso que a tia fala, Teté, não vai só naquela onda, objetivo é verbo, não é verbo, é princípio na relação internacional, hein? Eu já vi gente decorando desse jeito. Veja que a banca está sabendo desse bizu e já mandou lá o verbo substantivado, garantia do desenvolvimento nacional. Veja que você tem que saber que, nesse caso, eu estou diante de um objetivo, tá? Independência nacional é princípio nas relações internacionais, autodeterminação dos povos também, não intervenção, concessão de asilo político também, tá? Então, por isso, o nosso gabarito é a letra A. Fechou? Segue. O título 1 da Constituição Federal de 88 trata dos princípios e objetivos fundamentais, incluído dentre esses a letra A, democracia como princípio de regência das relações internacionais da República Federativa do Brasil. Veja que democracia é princípio fundamental, mas não é um princípio nas relações internacionais, certo? B, garantia do desenvolvimento nacional como objetivo fundamental. Poxa, esse aqui, hein? Não dá para errar mais. Soberania e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária como objetivo. Soberania não é objetivo. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, esse é. Soberania é fundamento. Prevalência dos direitos humanos como fundamento do Estado Democrático de Direito. Errado. Prevalência dos direitos humanos é princípio nas relações internacionais. Por isso, não vai confundir dignidade da pessoa humana com prevalência dos direitos humanos. Aí, professora, é tudo meio parecido. Cuidado. Dignidade da pessoa humana é fundamento. Dignidade, fundamento. Prevalência dos direitos humanos é princípio nas relações internacionais.
Bateu a dúvida, pensa assim, ó, direitos humanos, lembra de Tratado Internacional de Direitos Humanos. Então, falou direitos humanos, já pensa de coisa internacional, princípio nas relações internacionais, e daí dignidade da pessoa humana é fundamento, tá? Cidadania como princípio de regência das relações internacionais, errado, cidadania é o quê? Fundamento. Aqui, moleza, hein? À luz do que dispõe a Constituição Federal contra os princípios, todo poder emana de Deus, nossa, que o exerce por meio de representantes eleitos pelo povo, nos termos da Constituição. Cheguei quase a ler corrigido aqui, né? Todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos e de forma direta aqui nos termos da Constituição, mas não emana de Deus, né? Durante o tempo da história se achava que sim, na época do absolutismo, né, em que se confundia aqui a figura do rei com Deus. Então o rei, ele tinha um poder dado por Deus, aquela teoria do poder divino do rei e tudo mais. E a gente viu que pela história os caras de divino não tinha nada, né? Não tinha nada. Eles diziam que era Deus para fazer as vontades da carne deles lá e, sei lá, certo, deve estar ardendo no inferno essa hora, de tão ruim que esses caras foram. Então a gente viu que esse negócio de confundir Deus com o Estado não dá muito certo, né? As pessoas tendem a abusar da fé das pessoas para atender objetivos próprios, né? Objetivos políticos. Por isso, não emana de Deus, não, emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos. B. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo, judiciário e o moderador. Moderador não, né? Legislativo, executivo e o judiciário. C. Constituem, dentre outros, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Valor social do trabalho e da livre iniciativa é o quê? Fundamento, sociediváplula, tá? Então não é objetivo. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. É isso aqui? É isso aqui. Parágrafo único do artigo 4º da Constituição vai falar aqui desse conceito de supranacionalidade, ou seja, dessa perspectiva do Brasil se relacionar com os povos da América Latina, buscando uma maior integração, seja econômica, política, social e cultural, entre os hermanos da América Latina. É isso. A República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Falou para cooperar com os povos e tal, tá falando de coisa internacional, princípio nas relações internacionais. Gabarito, letra D. A República Federativa do Brasil resta suas relações internacionais pelo princípio que, então ele quer do artigo 4º, autoriza o uso da intervenção em qualquer hipótese, desde que autorizada pelo Senado Federal. Olha lá, qual que é o princípio? O princípio é da não intervenção. Teteia, olha aqui pra tia, pelo amor de Jesus. Principalmente Teteinha Júnior, né, que tá começando aí, engatinhando no mundo do saber. Não vamos confundir o princípio da não intervenção, princípio das relações internacionais, com o Instituto da Intervenção Federal, Estadual, lá do artigo 34 e seguintes da Constituição. Quando a Constituição fala que é princípio nas relações internacionais, aqui do artigo 4º, a não intervenção, ela está falando em não intervenção em outros países. Então, qual que é a ideia? A ideia é não ser aquela tia, aquela parente que fica se metendo na vida alheia, sabe? O Brasil é esse. É assim, você tá com as tuas tretas aí na tua casa? Puxa vida, que pena. Se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, me fala. Mas o Brasil não vai lá se meter. Você tá entendendo? A gente não intervém. Se tiver alguma coisa que a gente possa ajudar, sei lá e tal, a gente ajuda, né? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Agora, intervir, tipo,
Estados Unidos? Sim? Não. Não vou ficar mandando tropa lá e tal. É ado a ado, cada um seu quadrado. Era, cada um com seus problemas. Sabe? Aquela ideia, cada um se vira com o seu problema. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, o Brasil, ele não tem como princípio aqui a regra da intervenção. Ao contrário, é a não intervenção. Entretanto, eu tenho uma exceção. Uma situação em que é possível, e a doutrina defende a possibilidade, de intervenção pelo Estado brasileiro, que é a intervenção para fins humanitários. Quando a gente fala em intervenção para fins humanitários, nós estamos falando de intervenção para salvar vidas, Não é intervenção para fins políticos, não é intervenção para fins econômicos, para fins de ingerência naquele país, não. É para salvar vida. Um bom exemplo disso foi a intervenção que o Brasil realizou no Haiti. Então, nesse caso, a gente mandou lá, né, o pessoal das Forças Armadas para ajudar as pessoas no momento de crise humanitária, Aí sim, tá? Como que isso aqui já cai em prova? Desse jeito, ou falando que a não intervenção é algo absoluto. Tipo, a Constituição veda a intervenção, ou é princípio a não intervenção de forma absoluta. Absoluta não, porque a gente tem essa exceção da intervenção para fins humanitários, tá? Prega a solução dos conflitos por meio do uso da força, competindo ao presidente da República a declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Senado Federal. A gente viu que é a solução pacífica dos conflitos, o que não impede a declaração de guerra, mas lembra que o presidente só pode declarar guerra se houver autorização do Congresso Nacional, não é só do Senado, é do Congresso. Congresso Nacional. Reconhece a diferença hierárquica entre os estados em função de sua importância econômica. Errado. É princípio aqui ó, nas relações internacionais a igualdade entre os estados. Só cuidado aqui, ó. Essa igualdade entre os estados é uma igualdade meramente formal, uma igualdade jurídica, uma igualdade política, não uma igualdade econômica. Então, quando a gente fala assim, ó, é princípio nas relações internacionais, igualdade entre os estados, é o Brasil dizendo assim, mundo, a gente reconhece a autonomia e a independência dos países. Então, Argentina, Paraguai, Estados Unidos ou Rússia, o que for, para nós é país, é estado independente e a gente respeita essa soberania. O que não significa que o Brasil não possa escolher quem ele vai se relacionar economicamente. Então, o Brasil pode falar assim, ó, eu quero me relacionar mais com tal país economicamente. Isso não viola o princípio da igualdade entre os estados. Essa igualdade não significa, então, que a gente tem que tratar igualmente todos eles no sentido de relações econômicas, certo? Até porque nós sabemos que há diferença econômica, por óbvio, aqui entre os países, né? Tanto que eu tenho a divisão ainda entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tá? Então, aqui, errada. Reconhece a autodeterminação dos povos, é exatamente isso. O que é a autodeterminação dos povos? A autodeterminação dos povos é essa capacidade, e o Estado brasileiro reconhece, do Estado se autodeterminar. Então, veja que um princípio complementa o outro. Eu, Brasil, falo assim, reconheço sua independência, reconheço você como Estado independente, que você pode se autodeterminar, então é você que vai mandar aí dentro da sua casa, eu não vou me meter, inclusive, hein? Por isso que não intervenção. Então, a autodeterminação dos povos está diretamente ligado também à ideia de não intervenção. Eu reconheço sua independência, eu reconheço sua autonomia e por isso eu não me meto, ok? Isso é a autodeterminação dos povos. Estimula a competição entre os povos para o progresso da humanidade? Competição não, é a cooperação. Gabarito letra D. E fechei aqui, hein? Fechei princípios fundamentais. Veja que para a sua banca FCC, você tem princípio fundamental de tudo quanto é jeito. Você tem a literalidade, você tem a confusão entre princípios, fundamentos, tal, e objetivos. Você tem aqui algumas questões mais elaboradas, cobrando conceitos que envolvem república, federação, questão do princípio democrático. Por isso, princípios fundamentais tem que ser aquela questão para gabaritar, não dá para perder.